Nessa aula você vai aprender como extrair uma determinada palavra de um texto aqui dentro do Excel. E não é somente texto, você vai aprender também a extrair números que estejam junto com o seu texto. Sabendo extrair esses dados aqui da forma correta, você com certeza será uma pessoa mais produtiva aqui no Excel. E não precisará fazer esse tipo de trabalho aí de forma manual, economizando muito tempo. Fala aí, turma, beleza? Eu sou o Ruth, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, vamos lá, turma. Aqui eu já tenho a minha tabela. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho todos os meus colaboradores, né? E aqui a gente tem a numeração. Aqui a gente tem também o nome completo de cada pessoa, certo? Então nós vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é extrair o código. E qual que é a fórmula que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a fórmula chamada esquerda. Então a gente vai dar igual e vai escrever aqui, ó, esquerda, beleza? O que que essa fórmula aqui faz, ó? Esquerda. Ela retorna aqui, ó, ela retorna um número específico de caractere do início de uma cadeia de texto. Então vamos lá, ó. Vindo aqui na prática, eu vou dar um tab ou vou clicar duas vezes nela. Aí onde está o nosso texto? Ele está exatamente aqui, ó. Então selecionei, aí eu vou colocar ponto e vírgula e ele fala aqui pra gente qual a quantidade de caractere que a gente quer extrair, né? Então eu quero extrair 3 caracteres, né? Os 3 primeiros caracteres, que é da esquerda para a direita, que são justamente esse aqui, ó. São exatamente esses 3 aqui, ó, 001, exatamente isso aqui que eu quero extrair. Então eu vou colocar aqui o 3, beleza? Se no seu caso aí fossem 4 números, então você digitaria aqui 4, certo? Então eu vou fechar aqui o parênteses e vou dar um Enter. Perfeito, aqui ele já extraiu para mim o nosso código, certo? Então aqui eu posso simplesmente clicar duas vezes ou arrastar, que aí a fórmula aqui já vai ser copiada, beleza? Então dessa forma aqui nós conseguimos extrair o código. Agora nós vamos extrair aqui o nome completo da pessoa, certo? Que é exatamente isso aqui que a gente vai precisar, ó. A gente quer extrair aqui o nome e não quer este código aqui, beleza? Então como é que a gente vai fazer, ó? Eu vou dar um igual aqui e vou escrever, ó, texto depois, certo? Texto depois. O que essa fórmula aqui faz? Ó? Retorna o texto que está depois dos caracteres delimitadores. Aí eu posso aqui dar um tab. Quando eu der um tab aqui, onde está o meu texto? Ele está exatamente aqui, ó. Selecionei ele. Eu vou dar ponto e vírgula. E aí, qual que é o meu delimitador, né? Que está que está antes do meu nome. Quais são os caracteres delimitadores que está antes do meu nome? Do nome que eu quero. Os caracteres delimitadores são exatamente estes aqui, ó. Esse tracinho aqui e também o espaço, beleza? Então são dois. Então como é que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que abrir aspas, beleza? Aí eu vou colocar aqui o tracinho e vou dar um espaço, certo? Eu quero tudo que está depois do tracinho e depois do espaço, que é um nome completo, beleza? Então eu vou querer tudo que está depois do tracinho e do espaço, beleza? Então tudo que está depois do tracinho do espaço, ó, eu não quero isso, não quero isso, eu quero exatamente isso aqui, ó, que está depois daqueles códigos. Então aqui agora eu já coloquei o meu tracinho, já dei o espaço, posso fechar aqui aspas, eu fecho aqui o parênteses e dou um Enter. Perfeito, então aqui ele extraiu tudo que está depois do código delimitador que nós colocamos aqui. Depois é só dar 2 cliques aqui e voilá, já extraí aqui de forma simples todos os nomes. Então turma, agora nós vamos extrair aqui o primeiro nome. Então como é que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou colocar igual e vou escrever texto antes, beleza? Ele retorna o texto que está antes dos caracteres delimitadores. Os caracteres é exatamente o que a gente determinar aqui, beleza? Então vamos lá, eu vou dar um tab. Depois que eu dei um tab, eu vou clicar no meu texto e aí que tá, ó. Como a gente já extraiu aqui o nome completo, né? Então essa coluna aqui agora vai servir como base. Essa coluna aqui não vai servir como base mais pra gente, beleza? Então para fazer este aqui, nós vamos utilizar essa coluna aqui como base, beleza? Então aqui, ó, eu vou clicar neste carinha aqui, que é o nosso D3, vou dar ponto e vírgula, qual que é o nosso caractere delimitador? No caso aqui é o espaço, beleza? Eu quero tudo que está antes do espaço.
espaço, né? Então aqui ele vai considerar que é o primeiro espaço, beleza? Do nosso texto, que é onde está aqui o nosso nome, que é exatamente isso aqui, ó. Este espaço aqui, ó, beleza? Ele vai pegar daqui para cá, ó, que no caso é o nome Bruno, que seria o primeiro nome. Aí eu vou abrir aqui as minhas aspas, dou espaço, fecho aspas, fecho parênteses e dou um Enter. Perfeito. Ele trouxe aqui pra gente o Bruno, que é exatamente aqui o primeiro nome, certo? Então eu vou descer aqui, beleza. E aí agora nós vamos fazer aqui, eu vou pular o segundo nome porque ele tem uma particularidade. Vamos fazer aqui o terceiro nome, beleza? Então eu vou clicar aqui e vou escrever, vou chamar a fórmula texto depois, beleza? Eu quero, depois aqui do texto depois, eu vou selecionar aqui novamente, onde está o nome completo, ponto e vírgula. Qual que é o meu caractere delimitador aqui? Continua sendo o espaço, beleza? Então aqui eu vou dar o espaço, vou abrir aspas, dou um espaço, fecho aspas. Beleza, só que eu não vou fechar o parênteses, não vou dar Enter. Aqui também tem uma particularidade. Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou dar um ponto e vírgula, beleza? Ó, por quê? Aqui na nossa fórmula, essas duas aqui, ó, são obrigatórias. Esses dois recursos aqui são obrigatórios a gente trazer. Agora, esses outros aqui, ó, que estão entre colchetes, entre os chaves, eles não são obrigatórios a gente trazer, eles são opcionais, beleza? Mas então aqui nós vamos precisar utilizar ele. Aqui, ó, se eu fechar assim dessa forma e der um Enter, ele vai trazer Manso Pereira. Ele está trazendo o sobrenome e o último nome, né? Que é o terceiro nome. Nós não queremos isso, queremos trazer aqui somente o Pereira, certo? Então eu vou dar 2 cliques. Como ele está aqui, ó, texto depois, ele está trazendo aqui pra gente, ó, tudo que está depois do espaço, ó, Manso Pereira, depois desse espaço aqui. Mas a gente quer daqui para cá, certo? Então, ó, quando a gente aqui coloca ponto e vírgula, ele vai dar aqui uma resposta chamada número de instância. O que seria esse número de instância? No caso aqui, eu tenho 2 espaços, certo? Que é o primeiro espaço, que está entre Bruno e Manso, que é esse aqui, ó. Este é o primeiro espaço, está aqui, e este aqui é o segundo espaço, beleza? Então, aqui eu tenho que colocar o número 2. Eu quero que o texto venha depois do espaço, mas somente depois do segundo espaço, beleza? Então, eu quero que ele venha somente, ó, depois desse segundo espaço. Então, aqui, ó, se eu colocar 1, nota que ainda vai vir Manso Pereira. Agora, se eu colocar o 2, ele vai trazer aqui, ó, o Pereira, beleza? Então, esse daqui é um recurso muito importante que a gente precisa colocar, né, para poder trazer aqui o terceiro nome. Então, é muito importante que você entenda qual que é a função aqui, ó, dessa instância e desse número 2, beleza? Então, aqui eu posso fazer o seguinte, posso clicar aqui, dar 2 cliques e voilá, já tenho aqui o meu terceiro nome. E agora nós vamos extrair aqui, ó, o nosso segundo nome, só que ele tem uma particularidade e nós precisamos também dar uma atenção especial aqui para este caso. Mas antes, se você já teve algum aprendizado até aqui, aproveita para deixar o seu like e também se inscrever no canal, para que você possa continuar evoluindo aqui no Excel com as nossas videoaulas, para você evoluir aí é questão de tempo. Então vamos lá, turma, como é que a gente vai fazer aqui, ó, para trazer o segundo nome? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar igual e vou trazer aqui, ó, texto antes. Aí eu vou colocar aqui, ó, vou clicar aqui no meu texto, ponto e vírgula, o meu delimitador continua sendo o espaço, abro aspas, espaço, fecho aspas, e aí depois eu vou fechar aqui, ó, e vou dar um Enter para você ver. Ele ainda continua trazendo o Bruno, certo? Mas não é isso que a gente quer aqui o Manso. Então a gente vai fazer aqui o seguinte, ó, eu vou dar ponto e vírgula e vou escrever aqui o número 2, beleza? Perfeito, só que aí agora ele tá trazendo aqui, ó, Bruno Manso, tá vendo? E ainda não é isso que a gente quer trazer aqui, ó, somente o segundo nome, que é esse aqui, ó, que é o Manso, certo? Então nós vamos fazer mais um passo. Se eu coloquei o texto antes, aqui dentro, e ele tá trazendo aqui Bruno e Manso, eu vou fazer o seguinte, eu posso, ainda aqui, dentro dessa fórmula, eu posso daqui, ó, texto, depois o texto, depois disso daqui, ó, depois dessa forma, o texto depois dessa forma, eu dou ponto e vírgula,
E o delimitador que ele trouxe aqui, eu vou abrir aspas, vou dar um espaço e vou fechar aspas. Então vamos lá, vamos entender isso aqui antes de dar um enter, ó. Então vamos lá, eu coloquei o texto antes, certo? Aí ele me puxou isso aqui, ó. Opa, ele me puxou isso aqui, ó, o Bruno Manso. Depois eu adicionei aqui, ó, um texto depois. Disso aqui que ele puxar Bruno Manso, eu quero que ele puxe o texto depois e o meu delimitador aqui continua sendo o espaço, beleza? Então vamos lá, ó. Eu coloquei aqui texto antes, depois ele vai me trazer Bruno Manso, aí eu coloquei aqui texto depois. Aí quando ele me trouxe o Bruno Manso, eu quero texto depois, eu tiro o meu delimitador aqui, continua sendo espaço, fechei a minha aspas, vou fechar aqui o parênteses e vou dar um enter. E voilá, ele trouxe aqui o Manso, beleza? Então eu vou fazer aqui mais uma vez para a gente poder entender o conceito, ó. Então eu vou dar aqui um igual texto antes, vou clicar aqui, né, Adriana Souza Oliveira, nesse caso aqui a gente quer o Souza, eu vou dar 2 pontos, o nosso delimitador continua sendo o espaço, abro aspas, espaço, fecho aspas, ponto e vírgula e o 2, perfeito? Eu quero a partir do 2 ali, ó. Aí ele vai me trazer Adriana, certo? Ele me trouxe Adriana Souza. E aí a gente faz o seguinte agora, ó. Eu quero extrair só o que for da Adriana, desse espaço aqui pra cá, que no caso é o Souza. Então eu vou escrever aqui, ó, texto, depois tem esse texto aqui, ponto e vírgula, abro aspas, espaço, fecho aspas, depois fecho parênteses e enter. Voilá, então aqui eu já tenho o meu segundo nome. Posso dar 2 cliques e pronto. Então aqui eu já tenho dessa coluna aqui que nós tínhamos, essa única coluna, nós conseguimos transformar ela aqui de forma separada, beleza? Campo por campo. E caso você queira aí ganhar uma renda extra trabalhando aí da sua casa, de forma totalmente online, eu vou deixar um vídeo aqui no primeiro link da descrição para você poder dar uma conferida. Aquele abraço, até a próxima e valeu!